Olá, se clicou aqui, possivelmente você está se preparando para o concurso do IBGE, né? Ou podemos falar o Concurso Nacional Unificado. Talvez não seja especificamente apenas o IBGE. Mas uma das dúvidas que vocês me enviaram lá no Telegram é: qual o melhor método para revisar? Qual o melhor método para estudar? Lembrando que, com um olhar psicopedagógico, toda essa estrutura que há muitos anos foi vendida no mundo de concursos públicos, não só em concursos públicos, né? No mundo dos estudos por si só, no geral. E com o crescimento da neurociência, com a valorização da ciência, com o conhecimento do que é uma psicopedagogia, do que é uma neuropsicopedagogia, devagarzinho vocês estão tendo, de fato, contato com a realidade de como nós, como organismo vivo, funcionamos, nos adaptamos, memorizamos. E que nunca, jamais, o processo de aprendizagem vai ocorrer somente com base no material que se compra. Até aqui tudo bem? Estamos todos de acordo? Se você já me conhece, provavelmente você já sabe sobre o que eu estou falando. Mas vamos direto ao ponto sobre o que vocês perguntaram, qual a melhor forma de revisar. Então, o que vocês conhecem por aí, que vocês sabem? Revisar, estudou um dia, no dia seguinte revisa 24 horas, depois revisa 7 dias, depois revisa 15 dias, depois revisa 30. Aí depois você pode colocar no espaçamento maior de 60 dias, ou aquele estudo de ciclo de estudos, né? Então, para quem não sabe, uma boa parte desse tipo de conhecimento que foi passado para vocês veio de Ebbinghaus. Eu não vou me estender nos nomes e de onde foi, porque senão o vídeo vai ficar imenso, tá bom? Hoje, para nós que somos psicopedagogos, isso não trazemos como referência, até porque a forma em que ele fez esse teste estava relacionado a pouco conteúdo e principalmente palavras, não essa quantidade de matéria e material que pessoas de universidades, pessoas com concurso, né, que tem um contato tão grande e infinito de matérias, ou quem presta vestibulares como o Enem, percebe que na prática fica uma coisa surreal, vai virando uma rede, né? Vai virando uma teia de aranha e aí vocês começam a se perder. Uma ou outra matéria até dá certo, mas conforme vocês vão avançando, vai ficar um pouco mais complicado ainda mais, porque não somos plantas. Então aqui eu tô tirando a dúvida sua para você já pegar esse entendimento antes de eu responder para você. Enquanto indivíduos, a vida vai acontecendo. Como que você vai conseguir cumprir um protocolo como esse, sabendo que há diversas variantes no decorrer da sua jornada de estudos? Percebe aqui como já fica um pouquinho mais difícil de dar conta em cima de tudo isso? Tá. Kátia, com base na sua profissão, o que você orientaria para nós? Sim, é importante ter repetições, sim, é importante revisar, e ninguém memoriza sem revisar. Muitas das vezes você acha que tem problema na memória, que tem algum transtorno de neurodesenvolvimento, e quando eu vou avaliar, vocês acham que estudou uma vez, que já está memorizando. Vocês confundem codificar, decodificar com memória de longo prazo. São confusões basais, basics, que não pode mais fazer parte da sua linha de raciocínio. Memória de longo prazo só ocorre depois de revisões. E mesmo assim, dependendo da forma que você estuda, vai determinar a quantidade de repetições que você vai precisar fazer. Explico. Se você codificou, codificou, viu alguém explicando uma coisa, anotou, entendeu ali, decodificou. Ou quando vai fazer questões, consegue responder questões também, decodificou e tá com o pezinho ali na evocação, porque teve que buscar na memória para saber qual que é o gabarito da questão, certo? Então, ao codificar e ao decodificar, se você está ali de modo passivo, vendo aulas e só reescrevendo, quando for revisar, vai precisar de um número muito grande de repetições. E quando eu falo isso, eu falo com base aqui, ó, para quem fica em dúvida. Deixa eu ver se eu pego aqui para vocês. Pode ser nesse livro aqui, se vocês tiverem interesse.
Psicologia cognitiva de... Sou ceguinha, vou pegar aqui para vocês verem. Pode pegar nesse aqui se você desejar, acho que ele deve estar custando uns R$700 por aí. Esse aqui também, com base nisso daqui, para quem tiver bastante paciência, tá em torno de R$700 aqui. Eles vão falar para vocês sobre a quantidade de repetições conforme você está assimilando, tá bom? Mas, se você montou uma estrutura de estudo ativo em que você está o tempo todo presente construindo o seu material, levando também em consideração as análises internas, porque mesmo que você faça tudo isso, para mim, se você estiver com déficit de B12, se você estiver com déficit de D3, com déficits nutricionais, um corpo extremamente inflamado, com desbiose, sim, gente, vocês estão tendo contato com coisas assim muito evoluídas, com bases realmente naquilo que é de muito mais moderno, que aqui no Brasil eu vejo poucos falando sobre isso. Entende? Dependendo também dos fármacos que você estiver em tratamento, relacionado a diversos tipos de dificuldades mentais, em relação ao seu corpo como um todo, tá? Mente, físico, enfim. Insônia, são muitas variações que precisam ser analisadas. E quando você deixa de analisar isso e sai comprando um monte de material, um monte de promessas, que não significa que não sejam bons, dependendo de onde você está inserindo aqui nesse geral, também não vai dar certo. As coisas não são branco no preto, estão entendendo? Então, quando vocês me perguntam qual a melhor revisão, depende. Temos que analisar tudo isso. Se você tivesse que falar para mim, Kátia, só para me dar uma luz, porque eu não tenho condições de estar investindo em nada, qual que você diria para eu me virar se você estivesse na mesma situação que a minha? Eu, claro, dependendo do meu estilo de aprendizagem, seria um estudo a longo prazo, porque eu aprendo melhor com videoaulas, né? Eu sou auricular e sinestésica, então eu preciso de um professor explicando e anotando, não o que as pessoas falam por aí. Ah, estudar por videoaula é bobagem, leitura e PDF é melhor. Não, isso, gente do céu, quem ainda cai nisso? Meus pêsames. Cada um tem uma forma de aprender. Eu tenho consciência que eu aprendo assim, então tudo que eu for querer na minha vida vai ser a longo prazo. Então, tendo consciência disso, eu não fico mais caindo nessas coisas, porque eu tenho que me conhecer, eu tenho que saber como funciono, não as pessoas dizerem como eu funciono. A partir do meu autoconhecimento, eu levo informação para o outro, para que o outro me ajude a fazer aquilo que eu preciso para mim. Quando vocês compram cursos em massa, que mesmo que sejam bons, mesmo que você esteja em contato com esses professores, mesmo que tem tudo isso, mas o material que vocês compraram, vamos supor, 5.000 pessoas compraram material de mentoria, que é muito legal, e tem contato com o professor, tá muito legal. Só que quando você vai calcular a carga horária, o tipo de material, a sua realidade, alguns vão ter 6 horas de estudos, outros vão ter 4 horas, uns têm filhos, outros não têm filhos, outros sofrem de insônia, outros não, outros têm déficits nutricionais que nem sabe, outros não, outros têm diversos ienes, bloqueios e outros não. Então começa aqui a aparecer a individualidade e a dificuldade de cada um, mesmo quando vocês estão com uma coisa muito boa, tá? Aí o que é que vai acontecer com você? Então você tá ali com aquele material, você tá estudando, respeitou o teu estilo de aprendizagem. Tem um link aqui na descrição do vídeo, é gratuito, chama-se Teste VARC. Clica, ele vai te jogar para uma plataforma de assinantes, olha com calma lá, que é só clicar, fez o teste, você vai saber como que você aprende. E lá, também lendo com bastante atenção, vai explicar para você quais são as adequações que você precisa fazer. Se você tem uma vida corrida, você vê aqui como fica difícil responder. Porque alguns conseguem estudar 3 horas, outros só estudam 2 horas, outros trabalham o dia inteiro, outros não trabalham. Então fica muito difícil, de modo massivo, mesmo que seja um ótimo professor, um ótimo material, conseguir trazer essa individualidade, e aí vocês não sabem lidar com isso. Então mesmo assim aqui eu fico com dificuldade de te dizer, mas o pulo do gato seria: tá lá vendo as videoaulas, imprimir o material, tá rabiscando por cima, fazendo as suas anotações, e aí na semana você pode, no decorrer de segunda a sexta, estudar o que você está acostumado, no sábado, no domingo, fazer bastante questões daquilo que você estudou. O que errou, separa uma lista de erros, vá acumulando, e na última semana de cada mês, pega essa lista de erros e vai estudar melhor. Vai ser o suficiente?
Ninguém pode responder isso para você, não pelo menos quem entende sobre aprendizagem, mas pode te ajudar de algum modo. Na plataforma para assinantes, lá eu falo sobre redação, eu falo sobre método, eu falo como potencializar os seus estudos, eu falo sobre procrastinação, redação, como ter uma estratégia para matemática raciocínio-lógica, informática. Lá mesmo, apesar de eu trazer essas informações, lá complementa aqui, né? Tanto é que a gente tem uma boa quantidade de assinantes lá que pagam um valor bem baixinho, porque é um contato com informações que vocês não têm. Mesmo quando vocês compram livros de aprendizagem, ou um monte de livros, eu acho que você já leu, e se você já leu, você entende o que eu tô falando, ainda assim vocês não conseguem colocar em prática, porque não é fácil para mim. Obviamente também não vai ser fácil para você no meu dia a dia, que também as coisas não são tão simples assim, são coisas que eu vou testando, isso dá, isso não dá, e requer realmente bastante empenho. E aí como que se faz quando vocês estão ansiosos, quando vocês estão agitados? Quando vocês têm a informação que é aquela informação que foi propagada desde que o mundo é mundo em concursos. Então vocês percebem como é muito difícil para mim? E eu sempre falo para vocês, eu não sou concorrente dessas mentorias. O meu trabalho é totalmente diferente do deles, né? Então, por isso que eu não sou, como que a gente fala? Não é desafio, como que fala? Enfim, esqueci a palavra. Então vocês fiquem tranquilos, olhem a playlist que tem aqui no canal. Eu sempre falo, olhem a playlist que tem no canal. Quem olha sempre me agradece. E seja um assinante da plataforma. Abre a mente, um pouquinho um valor lá, isso aí vai mudar a tua vida. E pode ser que você seja aprovado só com essas adequações que muitas não conseguem trazer para você. Tudo compiladinho ali, tá bom? Espero ter te ajudado. E eu acho que como um todo, tanto método como revisão, praticamente ficou respondido. E é isso que você precisa entender, tá bom? Beijão. Bons estudos, fique bem, comenta aqui que eu quero ver a sua opinião também a respeito disso.